Você não está atrasado. Você está apenas carregando peso demais. O peso de coisas começadas e abandonadas, de promessas que você fez num quarto escuro e que ninguém aplaudiu. E aos poucos, a vida virou uma pilha, mensagens sem resposta, contas sem paz, gavetas cheias do que você não usa e um coração tentando caber num calendário que nunca foi seu. 2026 não precisa ser mais um ano. Ele pode ser o ano em que você para de sobreviver no improviso e volta a comandar o próprio destino não com pressa, mas com direção. Porque existe um tipo de desordem que não está na casa, está na alma pedindo um novo acordo com você mesmo. Assista até o fim, inscreva-se no canal e lembre-se, a mudança real começa agora. Chega um momento em que você para de negociar com a própria consciência. Não é barulhento, não é dramático. Não se anuncia com trombetas ou aplausos. Acontece no silêncio, no espaço entre uma respiração e a próxima, quando você está sozinho com a verdade que tem evitado. Você tem vivido num ciclo. Os mesmos padrões, as mesmas desculpas, o mesmo cansaço que te cumprimenta toda manhã como um velho inimigo. Você diz a si mesmo que vai mudar amanhã. Você promete a si mesmo que a próxima semana será diferente, mas o amanhã chega e você continua sendo a mesma pessoa, parado na mesma bagunça, carregando o mesmo fardo. E então algo muda, não do lado de fora, por dentro. Você não ouve uma voz, você não vê um sinal. Você simplesmente percebe que não pode continuar traindo a si mesmo e esperar se sentir inteiro. Você não pode continuar dizendo uma coisa e fazendo outra e esperar respeitar a pessoa que te olha de volta no espelho. Esta é a decisão que muda tudo. Não é sobre força de vontade, não é sobre motivação, é sobre integridade. É sobre fazer um pacto consigo mesmo de que você não vai mais viver no caos, porque finalmente entendeu que o caos não está apenas ao seu redor, ele está dentro de você. E você é o único que pode acabar com isso. Quando você toma essa decisão, realmente toma, algo notável acontece. A desordem começa a se dissipar. Não porque você de repente tem mais tempo ou mais energia, mas porque você se alinhou com uma verdade que não vai deixá-lo viver de outra forma. Você começa a ver que uma vida organizada não nasce de ferramentas ou sistemas ou calendários. Ela nasce de uma única decisão silenciosa de parar de se desrespeitar. Você começa a entender que toda vez que deixa algo inacabado, você está deixando um pedaço de si mesmo para trás. Toda vez que diz sim quando quer dizer não, você está fraturando sua própria alma. Toda vez que permite que seu espaço reflita o caos, você está ensinando a si mesmo que não merece ordem. Mas quando você realmente decide retornar ao autorrespeito, tudo começa a obedecer. Sua casa começa a refletir a pessoa que você está se tornando. Sua agenda começa a honrar o que realmente importa. Sua mente para de girar em círculos porque você lhe deu uma direção. Isto não é sobre perfeição. Isto não é sobre se tornar outra pessoa. Isto é sobre recuperar sua vida do ruído, da distração, do compromisso sem fim. Isto é sobre lembrar que você não foi feito para viver em reação constante. Você foi feito para comandar seus dias, não se render a eles. Então a pergunta não é se você pode mudar. A pergunta é se você está pronto para parar de mentir para si mesmo. Porque uma vez que você toma essa decisão silenciosa, uma vez que você se olha nos olhos e diz, eu cansei disso, o ano não apenas muda, você muda. E todo o resto segue. Você não organiza seu espaço para impressionar ninguém. Você não arruma sua mesa ou limpa seu quarto porque alguém vai visitá-lo. Você faz isso porque seu ambiente está falando com você a cada momento de cada dia, mesmo quando você não ouve conscientemente. Olhe ao seu redor agora mesmo. O que seu espaço diz sobre quem você é? Ele diz que você é alguém que valoriza a clareza? Ou sussurra que você desistiu? Ele reflete foco ou grita distração? Ele honra a pessoa que você está tentando se tornar? Ou te prende na versão de si mesmo que você está tentando deixar para trás? A maioria das pessoas pensa que organização é sobre estética. Elas pensam que é sobre fazer as coisas parecerem bonitas, sobre ter recipientes combinando ou etiquetas coloridas. Mas não é isso. Isto é mais profundo. Isto é sobre identidade. Isto é sobre ensinar a si mesmo.
através do seu entorno, que você merece ordem, que você merece paz, que você merece a dignidade de viver num espaço que não luta contra você. Quando seu ambiente é caótico, sua mente aprende a viver em guerra. Você acorda todos os dias e antes mesmo de começar, você já está sobrecarregado. As pilhas na sua mesa te lembram de tudo que você não fez. As roupas no seu chão te dizem que você não consegue nem cuidar do básico. A desordem em cada canto sussurra que você está perdendo, que está atrasado, que nunca vai alcançar. E devagar, sem nem perceber, você começa a acreditar nisso. Você começa a pensar que o caos é simplesmente quem você é. Você começa a aceitar que a desordem é seu estado natural. Mas isso é mentira. O caos não é sua identidade. O caos é o que acontece quando você para de se tratar com respeito. Quando você organiza seu espaço, você não está apenas movendo objetos. Você está remodelando seu relacionamento consigo mesmo. Você está dizendo: eu importo o suficiente para viver num espaço que me apoia. Você está declarando, através da ação, que se recusa a deixar seu entorno ditar seu estado mental. Você está recuperando a autoridade sobre sua vida, uma superfície limpa de cada vez. É por isso que pessoas que organizam suas vidas se sentem diferentes. Não é porque sua casa parece melhor. É porque elas mudaram a conversa que estão tendo consigo mesmas. Elas pararam de tolerar a desordem como se fosse inevitável e começaram a criar ambientes que as lembram de quem estão se tornando. Toda vez que você limpa um espaço, você está abrindo um caminho. Toda vez que coloca algo em seu lugar, você está se colocando em ordem. Toda vez que escolhe simplicidade em vez de desordem, você está escolhendo clareza em vez de confusão. E com o tempo, isso se torna mais do que um hábito. Torna-se sua identidade. Você se torna a pessoa que não tolera bagunça porque entende o que a bagunça custa. Você se torna a pessoa que valoriza espaço porque sabe que o espaço é onde a clareza vive. Você se torna a pessoa que trata seu ambiente com cuidado porque aprendeu que como você trata seu espaço é como você trata sua alma. Então não organize para parecer bem. Organize para lembrar quem você é. Organize para ensinar a si mesmo que você é alguém que merece respeito. Organize porque sua identidade não é fixa, ela está sempre em construção. E a pergunta é: o que você está construindo? As pessoas dizem que querem paz, mas enchem suas agendas com ansiedade. Elas dizem que querem crescer, mas passam seus dias reagindo ao que quer que apareça na frente delas. Elas afirmam que têm prioridades, mas quando você olha para o calendário delas, você vê a verdade. Estão vivendo a agenda de outra pessoa. Seu calendário não mente. É o reflexo mais honesto do que você realmente valoriza, não do que você diz que valoriza. Ele mostra para onde sua energia vai, onde seu tempo desaparece e quem está realmente no controle da sua vida. E se você for corajoso o suficiente para olhá-lo, sem desculpas, verá coisas que tem escondido de si mesmo. Você verá que diz que sua família importa, mas não passou tempo real com eles em semanas. Você verá que afirma que sua saúde é prioridade, mas não há espaço para descanso, não há tempo para movimento, não há espaço para respirar. Você verá que fala sobre seus sonhos, mas seus dias estão cheios de distrações que te mantêm confortável e pequeno. Isto não é sobre julgamento, isto é sobre verdade. Porque até você ver como está realmente gastando o seu tempo, você não pode mudá-lo. E a maioria das pessoas nunca olha. Elas apenas continuam se movendo, continuam reagindo, continuam dizendo sim para tudo exceto a vida que realmente querem viver. Quando você olha para sua semana com honestidade brutal, você é forçado a confrontar uma pergunta que a maioria das pessoas evita a vida inteira. Quem está comandando seus dias? É você ou é o ruído ao seu redor? É sua visão ou são as expectativas dos outros? É intenção ou é apenas impulso? Porque aqui está o que a maioria das pessoas não entende. O tempo não se organiza sozinho. Seu calendário não vai magicamente se alinhar com seus valores. Se você não assumir o controle, outra coisa o fará. Seu chefe fará, seu telefone fará, seu medo fará. E antes que você perceba, anos passarão e você se perguntará por que nunca chegou às coisas que mais importavam. Organizar sua vida não é sobre fazer mais.
É sobre fazer o que importa. E isso começa com olhar para seu calendário e perguntar a si mesmo: é esta a vida que escolhi ou a vida que aceitei? Se a resposta te deixa desconfortável, bom, esse desconforto é o começo da mudança. Você tem que começar a tratar seu tempo como se fosse sagrado, porque cada hora que você dá é uma hora que nunca vai recuperar. Cada sim que você diz para outra pessoa é um não que você diz para si mesmo. Cada distração que você entretém é um sonho que você adia. E em algum momento, você tem que decidir se vai continuar vivendo em reação ou começar a viver com intenção. Isto não significa que você se torna impiedoso. Significa que você se torna responsável. Significa que você para de fingir que não tem escolha. Significa que você olha para seu calendário e diz: isto é meu, e não vou deixar que seja roubado pelo ruído. Quando você faz isso, quando você realmente faz isso, tudo muda. Você para de se sentir como um passageiro na sua própria vida. Você para de ser puxado em todas as direções. Você para de acordar exausto antes mesmo do dia começar. Porque você não está mais vivendo por padrão. Você está vivendo por design. Então pegue seu calendário, olhe para ele, realmente olhe para ele. E pergunte a si mesmo: se é assim que gasto meu tempo, quem estou me tornando? Se você não gosta da resposta, então mude, porque seu calendário não é uma prisão, é uma ferramenta. E é hora de você começar a usá-lo para construir a vida que realmente quer. Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho, não vem de longas horas ou esforço físico. Vem de algo mais profundo, algo que a maioria das pessoas nem reconhece. Vem da incoerência. Vem de carregar promessas que você fez a si mesmo e nunca cumpriu. Você disse que começaria aquele projeto. Você disse que faria aquela ligação. Você disse que limparia aquele armário, terminaria aquele livro, teria aquela conversa, mas não fez. E agora essas coisas inacabadas ficam dentro de você como pedras no bolso, pesando você para baixo a cada passo que dá. Cada uma sussurra a mesma mensagem. Você não termina o que começa. Você não pode ser confiado. Você não é a pessoa que diz ser. E quanto mais pedras você carrega, mais pesado você se torna, até estar se movendo pela vida com uma fadiga que nenhuma quantidade de sono consegue consertar. Esta é a dívida emocional, e ela é tão real quanto a dívida financeira. Toda vez que você quebra uma promessa consigo mesmo, você está sacando da sua própria integridade. Toda vez que diz que vai fazer algo e depois não faz, você está ensinando a si mesmo que sua palavra não significa nada. E com o tempo, você para de acreditar em si mesmo. Você para de confiar em suas próprias intenções. Você para de pensar que é capaz de mudar. Mas aqui está o que você precisa entender. Esse peso não é permanente. Você não está preso a ele. Você pode soltar as pedras. Você pode fechar os ciclos. Você pode terminar o que começou ou pode deixar ir com intenção. Mas você não pode continuar carregando e esperar se sentir leve. Organizar sua vida não é apenas sobre gerenciar seu espaço ou sua agenda. É sobre limpar sua alma do peso da autotraição. É sobre olhar para todas as coisas que você deixou por fazer e decidir, de uma vez por todas, o que fica e o que vai. Algumas coisas precisam ser terminadas. Aquela conversa que você tem evitado, tenha-a. Aquela tarefa que você tem adiado, complete-a. Aquela bagunça que você tem ignorado, limpe-a. Porque toda vez que você fecha um ciclo, você recupera um pedaço de si mesmo. Você prova para si mesmo que pode ser confiado. Você reconstrói a integridade que tem corroído. Mas algumas coisas não precisam ser terminadas. Algumas coisas precisam ser liberadas. Aquele projeto que você começou 3 anos atrás e não tem mais interesse, deixe-o ir. Aquela meta que você estabeleceu porque alguém esperava isso de você, libere-a. Aquela versão de si mesmo que você pensou que deveria ser, perdoe-a, porque nem tudo que você começou merece ser carregado. Algumas coisas foram feitas para te ensinar, não para serem completadas. E se apegar a elas não é compromisso, é aprisionamento, é se agarrar ao passado porque você tem medo de admitir que mudou. Quando você limpa essa dívida emocional,
Quando você termina o que importa ou libera o que não importa, algo milagroso acontece. Você se sente mais leve, você se sente mais claro, você se sente como você mesmo novamente, porque você não está mais dividido entre quem você é e quem você disse que seria. Você está inteiro. Isto não é sobre perfeição. Isto não é sobre nunca fazer promessas novamente. Isto é sobre honrar as que você faz e se perdoar quando não consegue. É sobre entender que sua integridade não é medida por quantas coisas você começa, mas por quão conscientemente você escolhe o que carregar. Então olhe para a sua vida, olhe para todas as coisas inacabadas, todas as promessas pendentes, todas as pedras no seu bolso, e pergunte a si mesmo o que precisa ser completado e o que precisa ser deixado ir. Então haja. Porque o peso que você está carregando é opcional, e você tem sido forte o suficiente para carregar-lo até agora. Imagine quão poderoso você será quando finalmente soltar-lo. O destino não se transforma com um único gesto heróico. Não muda porque você tomou uma grande decisão ou teve um momento poderoso. Muda através da repetição. Muda através das pequenas coisas silenciosas que você faz todos os dias quando ninguém está olhando e ninguém está aplaudindo. A maioria das pessoas está esperando pelo grande momento. Elas estão esperando a inspiração surgir, a motivação aparecer, as condições perfeitas para começar. Mas enquanto esperam, suas vidas escapam no caos, na distração, no ruído sem fim de reagir ao que quer que venha em seguida. O que elas não entendem é que o poder não vem da intensidade, vem da consistência. Vem da capacidade de fazer as pequenas coisas, as coisas chatas, as coisas que não parecem significativas, repetidas vezes até que se tornem quem você é. Rotinas não são restrições, elas são libertação. Elas são os trilhos que te tiram do caos da tomada de decisão constante e te devolvem a energia para focar no que realmente importa. Quando você domina o pequeno, você recupera a autoridade sobre o grande. E isso muda tudo. Pense nisso. Toda manhã, você acorda e enfrenta 1000 escolhas minúsculas. O que vestir, o que comer, quando começar, onde começar. E se cada uma dessas escolhas requer energia, você está exausto antes mesmo de começar as coisas que importam. Mas quando você tem rotinas, quando tem sistemas que funcionam automaticamente, você libera sua mente para fazer o trabalho que só você pode fazer. Isto não é sobre ser rígido. Isto não é sobre viver como uma máquina. Isto é sobre criar estrutura nas pequenas coisas para que você possa ter liberdade nas grandes coisas. É sobre assumir o controle do repetitivo para que você possa focar no significativo. Quando você tem uma rotina matinal, você não desperdiça energia decidindo como começar seu dia. Você apenas começa. Quando você tem uma rotina noturna, você não termina seu dia no caos. Você termina com intenção. Quando você tem rotinas para seu trabalho, sua saúde, seus relacionamentos, você para de viver em reação e começa a viver no comando. E aqui está o que acontece quando você faz isso. Você começa a confiar em si mesmo novamente. Porque rotinas são prova. Elas são evidência de que você pode fazer o que diz que vai fazer. Elas são pequenas vitórias que se acumulam em algo muito maior, um senso de autorrespeito, uma sensação de controle, uma crença de que você é capaz de governar sua própria vida. A maioria das pessoas subestima o poder do pequeno. Elas pensam que se algo é simples, não importa. Mas a verdade é o oposto. As pequenas coisas são o que te constrói. As pequenas coisas são o que revelam quem você é. As pequenas coisas são o que separa pessoas que sonham de pessoas que fazem. Você não precisa reformular sua vida inteira da noite para o dia. Você não precisa se tornar alguém completamente diferente. Você só precisa escolher uma pequena coisa, uma rotina simples, e se comprometer com ela com tudo que você tem. E quando isso se tornar automático, escolha outra. E depois outra. E antes que você perceba, você não é mais a mesma pessoa. Porque rotinas não são apenas ações, elas são identidade. Elas são a forma como você ensina a si mesmo quem você está se tornando. Toda vez que você segue em frente, você está votando na pessoa que quer ser. Toda vez que você aparece, mesmo quando não está com vontade,
Você está construindo a fundação de uma vida que não desmorona quando as coisas ficam difíceis. Então pare de esperar pelo grande momento. Pare de esperar pela inspiração. Comece com o pequeno. Comece com a rotina. Comece com a coisa chata, sem glamour, repetitiva que ninguém nunca verá. Porque é aí que o poder vive. É aí que a transformação acontece. É aí que você retoma o controle da sua vida, uma pequena escolha de cada vez. Você não perde sua vida porque falta habilidade. Você não perde porque não é inteligente o suficiente, ou talentoso o suficiente, ou capaz o suficiente. Você perde porque a doa. Você perde porque diz sim quando quer dizer não. Você perde porque está aterrorizado de decepcionar alguém, então decepciona a si mesmo. Cada sim que você dá por medo, por culpa, pela necessidade de ser querido custa algo, custa tempo. Custa energia, custa foco e, eventualmente, custa a vida que você deveria viver porque gastou todos os seus recursos construindo a vida de outra pessoa. Você pensa que está sendo gentil, você pensa que está sendo generoso, você pensa que está sendo uma boa pessoa, mas gentileza sem limites não é gentileza, é autodestruição. É a lenta erosão de tudo que faz você ser quem você é. É dar e dar e dar até que não sobre nada. E então se perguntar por que se sente vazio. Dizer não é crueldade, não é egoísmo, não é virar as costas para as pessoas. É proteção. É o ato de guardar o que há de mais sério em você, seu tempo, sua paz, seu propósito das demandas, sem fim de um mundo que vai tomar tudo se você deixar. Mas quase ninguém aguenta. Quase ninguém consegue olhar alguém nos olhos e dizer, eu não posso fazer isso. Quase ninguém consegue sentar com o desconforto de saber que alguém pode ficar chateado, pode ficar desapontado, pode pensar menos deles. Então eles dizem sim. E carregam o peso. E se perguntam por que estão tão cansados. Aqui está o que você precisa entender. Toda vez que você diz sim para algo que não se alinha com quem você é ou para onde você está indo, você está dizendo não para algo que se alinha. Toda vez que você dá seu tempo para algo que não importa, você está roubando de algo que importa. Toda vez que você sacrifica sua paz para manter alguém confortável, você está escolhendo o conforto deles sobre sua vida. E em algum ponto, você tem que se perguntar, por quanto tempo mais posso fazer isso? Por quanto tempo mais posso viver para todos os outros e nada para mim mesmo? Por quanto tempo mais posso dizer sim quando minha alma está gritando não? Organizar sua vida também é sobre organizar seus relacionamentos, seus compromissos, suas obrigações. É sobre olhar para tudo que você disse sim e perguntar, isto é meu para carregar? E se a resposta é não, então você tem que soltar. Você tem que dizer não. Você tem que recuperar sua vida das mãos de pessoas que nunca perguntaram se você tinha capacidade de dar. Isto não significa que você para de se importar. Não significa que você se torna frio ou distante. Significa que você para de se sacrificar no altar das expectativas de outras pessoas. Significa que você começa a honrar suas próprias necessidades tanto quanto honra as delas. Significa que você entende que não pode servir de um copo vazio e se continuar dando sem reabastecer, não terá nada sobrando para dar. Dizer não é um ato de amor. É amor por si mesmo. É amor pelo seu futuro. É amor pela pessoa que você está tentando se tornar. E também é amor pelas pessoas para quem você diz não. Porque quando você para de dizer sim por obrigação, os sims que você dá se tornam reais. Eles se tornam significativos. Eles se tornam uma escolha, não um fardo. Então comece a praticar. Comece com as pequenas coisas. Comece com os pedidos que fazem você se sentir ressentido. Comece com os compromissos que te drenam. Comece com os convites que não te servem. E diga não. Sinta o desconforto. Sente-se com ele. Deixe-o te ensinar que você pode sobreviver à decepção de alguém. Deixe-o te mostrar que seu valor não está atrelado à sua disponibilidade. Porque a verdade é que as pessoas que realmente importam vão entender. E as pessoas que não entendem nunca estavam pedindo o seu melhor. Elas estavam pedindo sua conformidade. E você não deve isso a ninguém.
Não mais. Existem pessoas que colecionam planos da mesma forma que outras colecionam desculpas. Elas os escrevem, as revisam. Elas sonham com eles. Elas falam sobre eles no café, os compartilham em diários, os refinam até que estejam perfeitos. E então não fazem nada. Elas permanecem exatamente onde começaram, segurando um belo projeto para uma vida que nunca vão construir. Planejar parece produtivo, parece progresso. Parece que você está fazendo algo significativo, algo sério, algo que importa. Você diz a si mesmo: estou me preparando, estou ficando pronto, estou estabelecendo a fundação. Mas a verdade é muito mais difícil de engolir. Planejar sem ação não é preparação. É procrastinação vestida de sofisticação. É um esconderijo, uma forma de evitar o medo que vem com realmente começar. Porque começar é aterrorizante. Começar significa que você pode falhar. Começar significa que você pode descobrir que não é tão capaz quanto pensava. Começar significa que você tem que deixar a segurança da imaginação e enfrentar a realidade brutal da execução. Então você planeja, você revisa o plano. Você o torna mais detalhado, mais perfeito, mais completo. Você se convence de que não está pronto ainda, que precisa de mais informação, mais clareza, mais tempo. Mas lá no fundo você sabe a verdade. Você não está esperando estar pronto. Você está esperando estar seguro. E você nunca estará seguro. Segurança é uma ilusão. Ela não existe no mundo de pessoas que realmente fazem coisas. Este é o espelho. Esta é a parte onde você tem que se olhar e perguntar: estou planejando construir algo ou estou planejando evitar construí-lo? Estou me preparando para a ação ou estou usando a preparação como escudo? Estou sendo estratégico ou estou com medo? Porque existe uma diferença real. Planejamento estratégico leva ao movimento. É específico, é limitado no tempo, é conectado a passos de ação que você realmente toma. Mas planejamento como auto-engano é vago, é sem fim, está sempre a mais um passo de começar. É a pessoa que está trabalhando no seu livro há 5 anos, mas não escreveu um único capítulo. É a pessoa que está planejando começar um negócio, mas não fez uma única venda. É a pessoa que está se preparando para mudar, mas parece exatamente a mesma do ano passado. A verdadeira organização não é sobre ter o plano perfeito. É sobre pegar o plano imperfeito e movê-lo do papel para a realidade. É sobre entender que a ação cria clareza, não o contrário. É sobre aceitar que você nunca terá todas as respostas antes de começar, e é exatamente por isso que você deve começar. Você aprende fazendo, você ajusta se movendo. Você descobre o que funciona tentando o que pode não funcionar, mas você não aprende nada planejando para sempre. Você não ajusta nada ficando parado. Você não descobre nada se recusando a começar. Então aqui está o que você precisa fazer. Pegue seu plano, seja ele qual for, e pergunte a si mesmo uma questão: qual é a menor ação que posso tomar hoje para mover isso adiante? Não amanhã. Não na próxima semana. Hoje. E então faça. Não pense nisso. Não refine. Não espere que pareça certo. Apenas faça. Porque uma vez que você começa, tudo muda. O plano deixa de ser uma fantasia e se torna uma realidade. O medo começa a perder sua força porque você percebe que pode realmente fazer isso. A clareza que você estava esperando começa a aparecer porque você não está mais parado, você está se movendo. E movimento cria visão. Planejamento é importante, mas não é o trabalho. Ação é o trabalho. E se seus planos não estão levando à ação, então eles não são planos. Eles são devaneios, e você merece mais do que uma vida construída em devaneios. Você merece a coisa real. Mas você só vai conseguir se parar de planejar e começar a construir. Nem toda presença na sua vida é realmente uma presença. Algumas pessoas ocupam espaço sem adicionar valor. Elas tomam seu tempo, drenam sua energia e te deixam se sentindo mais vazio do que antes. E ainda assim, você as mantém por perto porque tem medo de ficar sozinho, medo de machucar seus sentimentos,
medo de admitir que nem todos merecem acesso a você, mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. Sua vida é uma casa. E nem todos merecem uma chave. Algumas pessoas não sabem como respeitar seu espaço. Algumas pessoas trazem caos onde quer que vão. Algumas pessoas estão tão consumidas pelo próprio ruído que não conseguem ouvir o silêncio em você. E quando você as deixa entrar, quando você dá acesso irrestrito, elas não apenas perturbam sua paz, elas perturbam seu destino. Porque as pessoas com quem você se cerca te moldam. Não de alguma forma abstrata e distante. Elas te moldam diariamente, constantemente, de formas que você nem percebe. Elas influenciam seus pensamentos, seus hábitos, seus padrões, sua visão do que é possível. Elas ou te elevam em direção à pessoa que você está se tornando, ou te puxam de volta para a pessoa que você está tentando deixar para trás. Você pensa que é forte o suficiente para resistir. Você pensa que pode estar perto de negatividade sem se tornar negativo, perto de mediocridade sem se tornar medíocre, perto de pessoas que não acreditam em você sem começar a duvidar de si mesmo. Mas você não é tão imune quanto pensa. A influência é sutil, ela não se anuncia, ela infiltra através de conversas repetidas, através da energia que você absorve, através dos padrões que você lentamente começa a aceitar como normais. Se você passa seu tempo com pessoas que reclamam, você começará a ver problemas em todo lugar. Se você passa seu tempo com pessoas que dão desculpas, você começará a justificar sua própria inação. Se você passa seu tempo com pessoas que não estão crescendo, você parará de crescer também. Não porque você é fraco, mas porque seres humanos são projetados para se adaptar ao ambiente. E se seu ambiente é estagnado, você se tornará estagnado. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você se cerca de pessoas que te desafiam, que te inspiram, que te mantêm responsável, que acreditam em você mesmo quando você não acredita em si mesmo, você vai se erguer. Você começará a ver o que é possível. Você começará a exigir mais de si mesmo. Você começará a se tornar a pessoa que sempre foi capaz de ser. É por isso que organizar sua vida não é apenas sobre sua agenda ou seu espaço. Também é sobre seu círculo. É sobre olhar para as pessoas com quem você passa mais tempo e perguntar a si mesmo: elas estão me ajudando a construir ou estão me ajudando a me esconder? Elas estão adicionando clareza ou estão adicionando confusão? Elas estão apoiando o meu crescimento ou estão me ancorando ao meu passado? E se a resposta é desconfortável, você tem que ser corajoso o suficiente para agir. Você tem que estar disposto a criar distância. Você tem que estar disposto a dizer não aos convites, deixar conversas terminarem, parar de estar disponível para pessoas que só tomam e nunca dão. Você tem que estar disposto a proteger sua energia como se fosse a coisa mais valiosa que você possui, porque é. Isto não significa que você abandona todos, não significa que você se torna frio ou isolado. Significa que você se torna intencional. Significa que você para de tratar seu tempo e sua presença como se fossem infinitos. Significa que você começa a escolher relacionamentos que honram quem você é e quem você está se tornando, em vez de relacionamentos que te mantêm pequeno porque têm medo do seu crescimento. Existem pessoas que vão celebrar seu progresso. Existem pessoas que vão apoiar sua visão. Existem pessoas que vão te lembrar da sua força quando você esquecer. Essas são as pessoas que merecem caminhar com você. Essas são as pessoas que merecem uma chave da sua casa. Todos os outros, eles podem visitar, mas não podem morar lá, porque sua energia não é neutra. Ela está sendo construída ou sendo drenada. Ela está sendo protegida ou sendo roubada. E a qualidade da sua vida, a direção do seu destino, depende de qual você permite. Então escolha cuidadosamente. Escolha sabiamente. Escolha pessoas que arrumam sua vida, não que a bagunçam. Porque no final, você se torna a companhia que mantém, e você merece companhia que te torna melhor. Você não precisa de perfeição. Você precisa de retorno. Você precisa da capacidade de olhar para a sua vida, ver onde se desviou e se trazer de volta sem vergonha, sem punição,
sem o peso esmagador da culpa que mantém tantas pessoas presas. A maioria das pessoas não falha porque são incapazes. Elas falham porque se desviam, e então têm muito medo de olhar para o quão longe se desviaram. Elas evitam a revisão, elas evitam o espelho, elas evitam a conversa honesta consigo mesmas porque estão aterrorizadas com o que verão. Então elas apenas continuam se movendo, continuam reagindo, continuam vivendo no piloto automático, até que um dia acordam e não reconhecem a própria vida. Mas e se a revisão não fosse sobre julgamento? E se não fosse sobre se castigar por tudo que você não fez? E se fosse simplesmente uma ferramenta, uma forma de checar, de recalibrar, de gentilmente se guiar de volta ao caminho que você quer estar? Isto é o que uma revisão semanal é. Não é uma avaliação de desempenho, não é um boletim, é um ritual de retorno. É um momento quieto e honesto onde você se senta consigo mesmo e pergunta: onde estou? Para onde eu disse que queria ir? E o que precisa mudar para eu chegar lá? Você faz isso sem culpa, porque a culpa não é produtiva. A culpa te mantém preso. Ela faz você se sentir um fracasso, e quando você se sente um fracasso, você para de tentar. Mas uma revisão sem culpa, isso cria impulso, isso cria clareza, isso te dá o poder de começar de novo, não de um lugar de vergonha, mas de um lugar de consciência. Isto não é complicado. Você não precisa de um sistema sofisticado ou um planejador perfeito. Você só precisa criar um momento regular uma vez por semana, mesma hora, mesmo lugar onde você pausa. Onde você para de reagir ao mundo e começa a refletir sobre sua vida. Onde você se pergunta algumas questões simples. O que foi bem esta semana? O que realizei? O que aprendi? Onde apareci para mim mesmo? Porque você precisa reconhecer as vitórias, mesmo as pequenas. Especialmente as pequenas. Porque o progresso nem sempre é dramático. Às vezes é apenas aparecer mais uma vez quando você não estava com vontade. E isso merece ser reconhecido. O que não foi bem? Onde me desviei? Onde quebrei uma promessa comigo mesmo? Não para se punir, mas para entender, para ver o padrão. Para notar o que te tira do curso, para que você possa se proteger contra isso na próxima vez. Porque consciência é o primeiro passo para a mudança. E se você nunca olha para o que não está funcionando, continuará não funcionando. O que precisa mudar? Do que preciso me livrar? O que preciso começar a fazer? O que preciso parar de tolerar? Porque a revisão não é apenas sobre olhar para trás, é sobre olhar para frente. É sobre fazer 1 ou 2 pequenos ajustes que vão mudar a trajetória da próxima semana. É sobre aprender com o passado sem viver nele. Quando você faz isso, semana após semana, algo profundo acontece. Você para de sentir que sua vida está acontecendo com você. Você para de se sentir fora de controle. Você para de acordar se perguntando para onde o tempo foi, porque você não está mais se desviando. Você está guiando. Você está checando. Você está recalibrando. Você está retornando a si mesmo, repetidas vezes. Isto não é sobre nunca cometer erros. Isto não é sobre nunca sair dos trilhos. Isto é sobre construir o hábito de voltar. Porque as pessoas que vencem não são aquelas que nunca falham, são aquelas que falham e retornam. São aquelas que se desviam e recalibram. São aquelas que entendem que o progresso não é uma linha reta, é uma série de ajustes, de correções de curso, de retornos semanais. 2026 não vai ser perfeito. Você vai ter semanas difíceis. Você vai ter momentos em que sente que está indo para trás. Você vai quebrar promessas consigo mesmo. Mas se você tiver este ritual, se você tiver este momento semanal de retorno, você não ficará perdido. Você encontrará seu caminho de volta, não uma vez, não 2 vezes, mas toda semana, pelo tempo que você se comprometer com isso. Então comece agora, não espere pela segunda-feira. Não espere pelo sistema perfeito. Apenas sente-se, olhe para a sua semana e se faça as perguntas. E então faça de novo na próxima semana e na semana seguinte. Porque isto não é um evento único. Isto é uma prática. Isto é um ritmo.
Isto é como você permanece conectado a si mesmo num mundo que está constantemente tentando te afastar. Você não precisa de perfeição, você precisa de retorno, e é assim que você o constrói.